trazer uma água para você. Saúde a igreja com a graça do Senhor Jesus, amém? Amém. Como que vocês estão? Vamos conversar um pouco, porque eu estou nervosa hoje. Parece que eu nunca subi aqui. Então, calma aí, gente. A primeira coisa que eu quero aproveitar, que a gente já está de pé, antes da gente ler o capítulo, referência, é pensar se nós somos como Raabe. Quem já ouviu falar da história de Raabe vai se perguntar, tipo, como assim? Mas, sim, será que nós temos o coração de Raabe? E convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Josué. Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. A leitura vai ser meio comprida, mas é para a gente entender direito o texto. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sidim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel, para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia escondido ao telhado da casa, e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até Vaus, e logo que se foram os que perseguiram, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfaleceram por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, os quais destruístes. 11. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração, nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrais bondade para com a casa de meu pai, e dar-me um sinal verdadeiro. E que vós conservares vivo o meu pai e a minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, o que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam: A nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra. Agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá nos escondestes por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram: Não seremos inocentes,
desde teu juramento que tu nos fizeste jurar. 18. Eis que quando atentarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste. E trarás o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. Assim será, quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu falastes deste nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim o seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez para a gente recapitular tudo aquilo que a gente leu. Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Jesus. Que o Senhor possa estar, Senhor, falando, Senhor, com a tua igreja, com o nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, estar usando a minha vida e que nada que saia de mim seja de mim, Senhor, mas que seja do Senhor através da minha vida, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, esteja, Senhor, fazendo, Senhor, a tua obra, Senhor, sobre este lugar. Que a tua graça, Senhor, seja manifestada, Senhor, através das nossas vidas e que a tua palavra, Senhor, possa saltar no nosso coração, como estava, Senhor, acontecendo no coração de Raabe, Senhor. Que a tua palavra, que os teus feitos, Pai, possam estremecer o nosso corpo, o nosso coração, Jesus. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. E para dar uma contextualizada do que estava acontecendo aqui nesse capítulo, o anterior ele fala sobre a morte de Moisés. Nessa época aqui, ele já havia morrido, então Josué ele se tornou o novo líder de todo o povo de Israel. Naquela época eles não tinham rei, né? Então Josué ele era o líder do povo de Israel. Eles já tinham saído de todo o Egito, eles já tinham passado vários anos na caminhada do Egito, e nesse momento eles estavam prestes a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, que é a terra prometida. Só que antes disso, eles tinham que tomar posse de algumas regiões, e dentro dessas regiões era a região de Jericó. Porém, Jericó era uma cidade que ela tinha um muro ao redor dela, então ela era fortificada por esse muro e protegida por ele. Igual aquela musiquinha que a gente lembra de Josué marchando ao redor de Jericó, do muro de Jericó. Só que antes disso, Josué, mandou 2 homens até aquela cidade. E aí, quando eles foram naquela cidade, eles entraram dentro da casa dessa mulher, que era Raabe. Raabe, em nenhum momento a Bíblia esconde quem era Raabe e qual era a história dela. Fala-se que ela era uma prostituta e que os espias ficaram na casa dela e, pela fé, ela foi alcançada pela graça. João fala que eu só prego a graça, né? Que é o único tema que eu sei pregar. Mas eu acredito que a gente prega aquilo que a gente sente, né? E é isso que a gente sente na nossa vida, a graça do Senhor nos alcançando em todo momento. E nisso, os espias entraram na casa de Raabe. E dentro dela, numa conversa, depois que o rei de Jericó chegou até nela, perguntou daqueles homens, ela falou que não tinha visto eles, para proteger eles. Por conta que se o rei encontrasse eles estavam só em 2, com certeza iriam morrer. Então ela foi e falou e escondeu eles, sem eles pedirem. Fez uma bondade. Porém, numa conversa com eles, ela começa a contar o que ela tinha ouvido falar do Deus de Israel. A parte interessante nesses versículos é a partir do verso 9, que é quando ela começa a falar com eles, que ela começa a falar sobre o que ela tinha ouvido desse Deus. O interessante, mais legal dessa parte, é que a gente começa a ver que existe um anseio dentro dela,
Existe o desejo dentro dela. E aquilo que move ela a perceber que aqueles homens não eram qualquer homem, é que eles eram homens israelitas. Era que eles eram filhos do Deus de Israel. Ela, para mim, ela vê uma grande oportunidade de realmente conhecer o Deus que ela está sentindo, que ela sente vergonha, que ela sente medo, que ela sente tremor e que ela fala que o corpo deles inteiro se estremece, só de ouvir falar daquilo que o Senhor tem feito na vida deles e tem feito através da vida deles, mas que ela percebe que é Deus sobre eles. Então, a mensagem fala sobre o anseio que nos move. No começo eu perguntei se será que a gente tem o coração de Raabe, mas é nesse sentido. Raabe, ela simplesmente só ouviu falar. Ela não estava lá quando o mar foi aberto. Ela não estava lá quando os exércitos foram destruídos para salvar o povo de Israel. Ela não estava comendo maná todos os dias como eles estavam. Ela só ouviu falar do que estava acontecendo com aquele povo e o que era sobre o Deus que eles serviam e que estava protegendo eles. Então, através desse encontro, a gente vai dividir em 3 partes o que aconteceu com Raabe. O encontro com a verdade, que é quando ela, de fato, ela viu aqueles homens e ela viu como uma oportunidade dela ser alcançada, a oportunidade dela reconhecer eles. O segundo é um movimento de um temor, uma vergonha, e ela creu naquilo que ela tinha simplesmente ouvido. O terceiro é que ela permaneceu naquilo que ecoava dentro do coração dela. Que mais lá para frente que fala, não no capítulo 2. E Raabe, ela foi, vamos dizer que ela foi a precursora de uma graça. Aqui no Velho Testamento, não fala assim, claramente sobre a graça, né, que a gente conhece no Novo Testamento, que é o favor imerecido sobre as nossas vidas, que nós fomos alcançados por Jesus na cruz e depois do sacrifício. Nós que não somos judeus, que não somos israelitas nem nada, tinha a ver com a história, fomos alcançados. Aqui no Velho Testamento não se fala nada disso. Se fala do povo eleito, se fala de Israel, se fala de tudo aquilo que aconteceu naquele povo. Mas a gente vê a graça sobre a vida dessas pessoas. E algo interessante que ontem eu estava percebendo era que 2 figuras que falam sobre essa graça é a vida de Raabe e a vida de Ruth, que foram 2 mulheres que, se a gente parar para ver, elas não tinham nada a ver com a história. Que elas estavam no lugar certo, na hora certa, e elas foram alcançadas. Mas quando a gente vê, e a gente acaba falando que não tinha nada a ver com a história, era segundo os nossos olhos. Mas a gente sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e mesmo quando a gente não entende nada, a coisa continua acontecendo e Ele continua fazendo o milagre dele, porque não tem a ver com a gente, mas sim com Ele. Então, quando ela teve esse encontro com os espias, ela falou sobre essa graça, sem estar falando, sem estar dando nome para ela. Ela não simplesmente ofereceu e nem saiu correndo atrás disso, mas ela estava lá. Eles simplesmente foram até ela, como a graça vem até nós. Não é a gente que vai correndo até Jesus, mas é Jesus que nos move e nos coloca um desejo, um anseio no nosso coração para que a gente vá até Ele. Se a gente está aqui hoje, não é porque você pensou, eu vou para a igreja hoje, mas é porque o Senhor tem um encontro com você. Mas é porque simplesmente quando você viu, você já estava aqui dentro. É assim que acontece. O Senhor vem com a sua graça e nos alcança. Quando a gente acha que está indo até Ele, Ele já chegou lá. É igual aquele ditado, enquanto está pegando um milho, Ele já está com a pamonha, já está com tudo servido, tudo pronto. É assim que é a nossa vida. Raabe, naquele momento, quando ela hospedou aqueles homens, ela não tinha noção e nem dimensão do que o Senhor iria fazer na vida dela. Se você nunca ouviu falar sobre ela ia ser o quê? A tataravó de Davi?
do rei Davi. Imagina, a pessoa estava na casa dela, chega 2 espias, a oportunidade da vida dela, e ela foi lá, ela hospedou eles, e ela não imaginaria que ela iria fazer parte da família de Jesus. Se Jesus veio de Davi, então Davi veio dela, então estava tudo interligado. Ela estava dentro da genealogia de Jesus. E mais para frente a gente vai ver claramente como a Bíblia cita o nome dela. Porque igual hoje a gente estava lendo, né, os nomes na oração da madrugada, e não se falava de mãe, não se falava de mulher, não se tem a tradição de citar os nomes das mulheres, das mães, mas se fala dos pais, dos genitores daquelas pessoas. E as únicas mulheres que fala dentro da genealogia de Jesus é o nome de Tamar, o nome de Ruth e o nome de Raabe. Mulheres que elas não faziam parte de um povo escolhido, mas elas eram escolhidas. Elas eram escolhidas para mostrar para a gente que não tem a ver com nós, não tem a ver com a nossa história, não tem a ver com aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele olha e Ele tem um plano para a nossa vida. Não sei vocês, mas para mim dá um grande alívio saber que Ele vai continuar nos amando. Isso não quer dizer que é para a gente sair pecando adoidado, né? Mas é para a gente ter noção de que é a graça dele que nos alcança. Isso não tem a ver com a nossa fidelidade, mas sim com a fidelidade dele. Ele levou aquela mulher, ele prometeu para ela e ela permaneceu. Ela estava no lugar certo, dentro da casa dela. E nisso, a gente entra no temor. Ela fala sobre a vergonha, sobre a falta de coragem que aquelas pessoas estavam. E elas não resistiam àquele impacto. A imaginar que naquela época é a mesma coisa da gente estar aqui e falar que um homem abriu o rio Cuiabá e passou no seco. Tá que não está muito difícil de passar no seco do rio Cuiabá, né? Mas no fundão do rio Cuiabá. E o quão espantados a gente ia ficar. O quanto a gente não ia pensar que isso é diferente, que isso é algo inexplicável. Por mais que alguns historiadores falam que naquela época o Mar Vermelho estava na onda baixa dele, né? Estava no nível baixo dele. Do mesmo jeito, é algo milagroso, porque eles não passaram simplesmente com a água pegando no joelho ou com a água pegando no pé, mas a seco. E depois a água toda engoliu e destruiu exércitos. Então aí mesmo que o milagre é mais alto, né? E tudo isso, aquela mulher, ela ouviu falar. Ela estava longe. Depois de 40 anos, mais ou menos, que depois, nos próximos capítulos, falam que aquilo tinha acontecido. Que o povo já estava andando no exército. E aquilo chegou naquela mulher. E mudou totalmente a vida dela. E a levou a permanecer. A levou a olhar para aquilo e pensar que não é sobre ela. Não é sobre aquilo que ela tinha feito. Em momento algum, como eu disse, a Bíblia esconde quem era Raabe. E nem deixa de falar quem era Raabe. No Novo Testamento ainda fala que Raabe era uma prostituta, mas que ela permaneceu no povo de Israel. Ela reconheceu quem ela tinha feito, qual era a história dela, mas ela não tomou para ela aquilo. Amém? Tá dando para entender? Então tá bom. Convido os irmãos a abrir mais para frente alguns capítulos. O capítulo 6. O capítulo 6, no verso 25. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta,
e a casa do seu pai e tudo que ela possuía. E ela habitou em Israel até aquele dia. Porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. Ela permaneceu. Ela não simplesmente ouviu, ela não só viu, mas ela permaneceu naquilo que ela acreditava e naquilo que ela cria. Por conta de que o temor sobre a vida dela era tão grande que ela não conseguia sair, que ela não conseguia resistir. E algo que o Senhor vem ministrando é sobre, por mais que a gente caminhe, igual a Sara estava falando, por mais que a gente vá a diversos níveis de água, quanto mais a gente está nele, por mais que a gente tente relutar, o anseio e o desejo que ele coloca no nosso coração nos atrai para mais perto dele. É como se a gente tivesse noção de quem somos. Nós não somos bonzinhos, nós não somos pessoas totalmente amáveis. O pecado, ele está em nós, ele existe. E não tem o que a gente falar que a gente deixou de pecar. Mas o anseio por ele continua na gente. E algo que eu já tenho uns dias pensando, que eu venho pensando, e que eu falo para Deus, por mais que a gente sinta que não estamos no lugar onde a gente deveria estar, em questão de propósito, em questão de vida com Deus mesmo, mas existe ainda algo que grita dentro de nós. Eu não sei se você já teve uma experiência de ficar em silêncio, mas você queria falar tanta coisa, mas você ficou em silêncio. E aquele silêncio, ele saía daqui, ele passava para cá. Ele passava para o seu coração. É a mesma coisa quando a gente tenta ficar resistindo àquilo que o Senhor tem nos falado. É algo que grita. A gente pode estar quieto no nosso canto. A gente pode ser característico de ser tímido ou de ficar em silêncio. E as pessoas podem achar que não queremos falar ou que não queremos conversar. Mas, dentro do silêncio, habita algo que ecoa dentro de nós. É como se a gente não pudesse explicar. E quando eu li essa parte da história dessa mulher, foi como se tivesse dado nome a tudo aquilo que ele já tinha falado. Que, por mais que a gente esteja, sei lá, veio vindo uma sequência de mensagens falando sobre estar desanimado, estar desmotivado, e que olhar para toda uma situação ao nosso redor, mas do mesmo jeito. A certeza de que habita em nós, de que não está sendo sobre aquilo que estamos passando como pessoas, como sociedade, mas aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, é muito maior. Eu não sei vocês, mas quando eu assisto o jornal dá um desespero. Mas, por mais que venha esse desespero, existe uma certeza que ela ultrapassa todos os limites. Que é esse anseio. Que é esse anseio que movia a Raabe naquele tempo. Ela estava prestes, ela sabia tudo aquilo que Deus fazia pelo povo dele. Ela estava vendo que a cidade dela ia ser destruída. Ela estava vendo que a casa dela ia ser destruída. Por isso que ela fez esse juramento com aqueles homens. Não foi simplesmente porque elas viram o talento neles, mas foi porque eles eram uma ameaça para ela. Era uma ameaça para a cidade deles. Se a gente se lembra da história de Jericó, as muralhas caíram. E nos versos que a gente leu, fala sobre a casa dela ser naquela muralha, em cima do muro, que era a casa dela. Imagina você saber que a sua casa vai ser destruída e que aqueles homens, eles só estão vindo dar o recado, eles só estão vindo espionar para ver como que vai ser a sua vida. E você confia. Raabe confiava tanto que o voto que ela fez com os espiões era sobre ela colocar uma fitinha vermelha na janela.
ela não pensou duas vezes. Ela foi e colocou aquela fitinha naquela janela. Porque ela sabia com quem ela estava lidando. Ela sabia do que Deus era capaz para fazer sobre o povo, sobre aquele povo. E se fala também sobre como a gente não tem dimensão dos planos do Senhor. Ela simplesmente deixou de ser escrava de um medo, ela ser escrava e ser como um objeto. Ela se tornou permanentemente acolhida dentre um povo que falava mais sobre um Deus do que sobre ela mesma. E em Hebreus, capítulo 11, no verso 31, fala sobre ela. Ela foi colocada na galeria dos homens de fé. Ela foi colocada no mesmo capítulo, onde fala de Abraão, onde fala de Sara, onde fala de um povo que literalmente foi escolhido para viver aquilo. Foi um povo que foi gerado para aquilo. E ela, como escolhida, ela está nesses versículos. Pela fé, a prostituta Raabe, ela não pereceu com os incrédulos. Nas outras versões fala desobedientes. Com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Fala-se pela fé. Fala-se que pela fé dela, ela foi salva. A família dela foi. E tudo aquilo que ela não imaginava que ela poderia alcançar, ela alcançou. Tá. O outro versículo também que era legal. Não precisa vocês abrirem, mas Mateus capítulo 1, no verso 5, fala: e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Em outras versões fala em que sua mãe era Raabe. E Boaz gerou a Obed de Ruth, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que havia sido a esposa de Urias. Para a gente ver como a história de Raabe, ela foi transformada por simplesmente tomar uma atitude de amarrar uma fitinha em uma janela, que não tem a ver simplesmente com só um comportamento. E que o Senhor, Ele colocou dentro de nós o desejo e o anseio de continuarmos dentro da presença dEle. E se nós estamos aqui, por mais que você veio para a igreja cansado de um dia cansativo, ou pensou várias vezes, eu venho para a igreja e eu falo para minha mãe, não queria ir na igreja hoje, mas eu venho, e a gente vem. Mas porque não é porque a gente, sabe que aqui é o melhor lugar, a gente sabe, mas é porque o Senhor tem algo para falar com a gente. E que a graça do Senhor sempre nos alcance, por mais que a gente ande por caminhos que não sejam tão legais, mas que nós possamos sempre ter o anseio e o desejo por Ele no nosso coração. Como todas as músicas do louvor disse, que nós possamos estar aqui, onde mais nos dá prazer. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E que o Senhor fale no seu coração da mesma maneira que falou ao meu. Eu sei que eu posso ter falado um pouco rápido, mas é isso. Que aquilo que Ele tem para a nossa vida, a gente possa viver. Não porque tem a ver com a nossa fidelidade, e não porque a gente simplesmente escolheu estar aqui, mas que a gente sempre lembre que se estamos aqui é porque Ele nos escolheu. E que a graça dEle, como alcançou a vida de Raabe, que não estava dentro de um povo, que ela não tinha nascido de nenhum israelita, assim como nós,
a vida dela foi transformada, a nossa vida também é transformada todos os dias. Aquilo que nos mantém aqui é muito sobre Ele, sobre o que Ele tem na nossa vida. E para muitos lugares Ele tem nos levado. E não fique com esse pensamento de que eu ainda não estou no lugar onde eu devia estar. Porque se você está onde você está, é porque o Senhor te colocou. Então, que isso fale mais sobre o seu coração. Que nós possamos ter um coração como de Raabe, que ouviu falar. Ela não precisou ver, mas ela simplesmente ouviu falar. Como diz lá no Novo Testamento, bem-aventurado aqueles que ouviram e creram. Não precisou ver. E que a gente possa crer naquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos prometido. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua graça que tem nos alcançado, pelo Teu amor que tem nos visitado e pelo anseio que o Senhor colocou no nosso coração, Jesus. Que nós nunca possamos nos esquecer quem o Senhor é e quem o Senhor nos fez ser, Jesus. E que o nosso nome, Senhor, possa ser mudado. Que fale mais, Senhor, sobre o Senhor, a nossa vida, do que sobre nós mesmos, Jesus. Que os nossos pés, Pai, possam caminhar nos Teus caminhos. E que quando nós estivermos distantes do Senhor, o Senhor nos lembre que somos escolhidos, Pai. Que nós não somos daquele povo, mas o Senhor nos fez deles, Pai. O Senhor nos fez filhos, Pai. O Senhor nos deu uma graça, Senhor, um favor imerecido, Jesus, para sermos quem somos, Jesus. E que em nome de Jesus, Pai, cada um de nós, Pai, possa sempre estar dedicando as nossas vidas a Ti, Jesus. E que nós possamos, Senhor, trabalharmos, Pai, para estarmos todos os dias aos Teus pés, Jesus. Que em nome de Jesus, o Senhor possa estar falando, Senhor, a Tua igreja, Jesus. Em nome de Jesus, amém, Pai.